Ei, você sabe o que é classificação dos alimentos? E você sabe ler os rótulos dos alimentos? Nunca ouviu falar, não sabe o que é? Então fique ligadinho nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês. Vocês sabiam que apenas 1/4 da população brasileira consome o recomendado de frutas e hortaliças? Baixo, né, gente? A gente tá perdendo o costume, ou seja, não tem o costume de fazer compras de frutas e hortaliças, porque acha que elas são caras. Mas será? Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como que funciona a classificação dos alimentos. São informações do Guia Alimentar da População Brasileira, de 2014. E uma outra informação. Você sabe ler os rótulos? Às vezes você olha atrás e não entende nada que está escrito, não tem a mínima ideia do que são aqueles ingredientes que você nunca ouviu falar, usado pela indústria. Então eu vou te explicar tudinho nesse vídeo. Alguma vez da sua vida você já deve ter escutado em falar em alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados? Não se espante, continue no vídeo que vocês vão entender. In natura é aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem que tenham sofrido qualquer tipo de alteração na composição do alimento. Ou seja, o que são alimentos in natura? São frutas, legumes, ovos, carnes, peixes e hortaliças. E agora temos alimentos minimamente processados. O que são? São alimentos in natura, mas que foram submetidos a pequenas alterações, como limpezas, moagens para fazer farinhas, pasteurização de suco e leites. E isso são minimamente processados. E agora nós temos os alimentos processados. O que são os alimentos processados? São alimentos que são adicionados sal ou sal e açúcar, fabricados por pequenos produtores e também pelas indústrias. Por quê? Porque o sal e o açúcar, ele é um tipo de conservante, então ele aumenta a vida útil dos alimentos. E outra, também torna os alimentos mais apetitosos, mais saborosos. Mas quais são esses alimentos? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos os enlatados, como milho, ervilha, que tem muito sódio para conservar. Nós temos também os salgadinhos. Quem não gosta de um salgadinho, né, gente? Infelizmente as crianças adoram, mas temos que consumir com cautela. E temos também os alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São produtos que envolvem muitas etapas de processamento e muitos ingredientes que às vezes a gente não sabe nem pronunciar, não sabe nem para que é, não sabe nem para que serve. Mas por quê? Eles são de uso exclusivo das indústrias. Eles usam esse tipo de ingredientes para aumentar também a vida útil do alimento, mas para ser mais saborosos, para dar mais crocância, a shelf life. Também a gente fala de tempo de prateleira. Eles são produtos que mais duram, que tem a validade, prazo de validade bem maior, por causa desses ingredientes e dessas etapas de processamento que eles fazem pra gente poder comprar. Sabe aqueles nomes estranhos que a gente não sabe o que significa nos rótulos? Então, são esses ingredientes que as indústrias usam muito, que além de açúcar e sal e gorduras, tem uma lista gigante de coisas que a gente nem sabe o que é, né? Às vezes eles usam o nome, por exemplo, açúcar, mas também tem mais açúcar com nome diferente. Tem mais um outro ingrediente que chama também, por exemplo, a maltodextrina, também é um tipo de açúcar. Então, ou seja, tem 2 tipos de açúcar ou mais, só que com nomes diferentes no mesmo produto, infelizmente. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, como os Danones, criança, né? Adoram Danone. Hambúrgueres congelados, steaks, pães de queijo, por exemplo. Bolachas, uma bolachinha para criancinha, né? E sucos de caixinha, que a gente fala que é suco, né? Mas não é.
E também que as crianças andam mais consumindo pela fácil modo de preparo, por ser rápido, instantâneo, né? Que fala que é o macarrão instantâneo, riquíssimo em sódio. Aqui tem a tabelinha para vocês entenderem visualmente como que é o alimento in natura, processado e ultraprocessado. Essa tabelinha aqui vai dar uma referência para vocês abrirem o olhar de vocês como ver esse tipo de alimento. E nós temos também aqueles ingredientes culinários que fazem parte do nosso dia a dia. E são ingredientes que nós usamos todos os dias para temperar, para cozinhar. Que são eles: óleo de girassol, óleo de soja, o azeite também é um tipo de óleo. Gorduras, que é manteigas, gordura de coco e banha, sal refinado ou sal grosso, açúcar refinado branco, açúcar demerara, açúcar mascavo, são tipos de açúcar. Esses ingredientes, eles são extraídos dos alimentos in natura ou minimamente processados, através de moagem, de trituração, de prensagem e de refinação. Mas lembrando que eles também têm que ser usados com moderação, porque tudo que é usado em excesso no nosso corpo, tudo na nossa vida, né, na verdade, que é usado em excesso, causa um desequilíbrio no nosso organismo e que pode levar a doenças. Consumo exagerado de sódio, que é o sal, e gorduras, ele pode aumentar o colesterol ruim do nosso corpo e com isso trazer doenças, principalmente doenças cardíacas, doenças do coração. E o consumo exagerado de açúcares também aumenta o risco de obesidade, tanto infantil quanto na vida adulta, e com isso ela traz doenças crônicas. Mas sem terrorismos nutricionais. A gente pode adaptar nosso paladar, a gente pode fazer a redução de sal, de açúcares, a gente pode usar temperos mais naturais. Então, tudo é uma questão de você adaptar o seu paladar. Por exemplo, a criança, ela é estimulada a comer o que a gente come. Então, se a gente já vai introduzindo muito açúcar, muito sal para ela, a gente vai modificando as papilas gustativas da criança. Se você pegar uma criança de 7 anos, por exemplo, e der um chocolate 70% cacau, ela vai comer, ela vai se acostumar com esse paladar e ela vai comer. É que nós introduzimos, né, infelizmente, os pais, as mães, as pessoas que cuidam de crianças, né, elas dão para as crianças o que elas comem. Então, às vezes a gente faz uma introdução errada para a criança, sendo que a criança tem um paladar totalmente limpo. Então, elas vão se adaptando, elas vão, infelizmente, mudando com o decorrer da vida. Mas nós podemos sim mudar depois de adulto. A gente consegue sim modificar e fazer trocas inteligentes, vamos dizer assim. A gente consegue adaptar nosso paladar novamente para temperos com menos açúcar, menos sal e com mais temperos naturais, que fica uma delícia, gente. Poste nos temperos naturais, que vale muito a pena. Vou deixar aqui uma tabelinha para vocês de todos os temperos que tem, o que ele traz de benefícios pra gente. Além deles serem ótimos antioxidantes, anti-inflamatórios, a nossa saúde agradece, né, gente? Então, vou deixar aqui uma tabelinha para vocês olharem, ver qual que vocês gostam mais, o que você pode fazer de substituição. Mas você deve estar se perguntando assim: como diferenciar alimentos processados e ultraprocessados? Para, Cookie! Você deve estar se perguntando assim: mas como que eu diferencio processados de ultraprocessados? Gente, tem que ler os rótulos. Tem que ler todos os ingredientes que estão nos rótulos. Por exemplo, número alto de ingredientes acima de 5, você já sabe que é um alimento processado ou ultraprocessado. E também quando contém aqueles nomes estranhos que a gente nunca ouviu falar, que nem eu falei, são usados muito pelas indústrias para conservar, para aumentar o tempo de prateleira dos alimentos, para dar crocância para os alimentos. São ingredientes
que não são usados no nosso dia a dia. A gente não tá acostumado com esse linguajar deles. E é complicado, realmente é muito complicado. São nomes difíceis de ler, como esse daqui. Eu vou falar uns pra vocês, porque não sei se vocês já ouviram falar. Glutamato monossódico, eritorbato de sódio. Difícil, né? Por isso que eu digo que uma alimentação saudável, ela tem que vir de alimentos in natura e minimamente processados. Comida de verdade. E todas as marcas que estão nas prateleiras, que são vendidas em supermercados, mercados, todas as marcas, elas são obrigadas a seguir um órgão regulador, que é a Anvisa. A Anvisa que determina como tem que ser o rótulo, tipos de informações que tem que conter nos rótulos, data de validade, como tem que ser escrito, o tamanho da letra, enfim, ela é o órgão regulador e as marcas têm que seguir e tem que colocar todos os ingredientes que foram usados naquele produto. Tem que estar no rótulo, na descrição, tem que estar todos os ingredientes que foram usados naquele produto. Então vamos lá. Light é um produto que tem a redução de 25% de algum componente. Pode ser sódio, pode ser gorduras, pode ser carboidrato, pode ser açúcar. Diet é um produto que é isento de algum componente. Não necessariamente é o açúcar, pode ser também gorduras, pode ser carboidrato, pode ser sódio. E cuidado, porque geralmente o açúcar são substituídos por adoçantes, que são super prejudiciais à saúde. Sem glúten é todo o alimento que é isento de trigo, centeio, cevada. São alimentos que não têm glúten na sua composição. Esses produtos sem glúten, eles são consumidos por pessoas que têm intolerância ou alergia ao glúten. Mas todo cuidado é pouco. Por mais que você leia que o produto não tem glúten, você tem que ter certeza daquele produto. Por quê? Pode conter traços de glúten. Então, cuidado. Quando fala que pode conter traços de glúten, é porque, por exemplo, o pão, ele foi feito no mesmo ambiente que fabrica pães com glúten. Então, cuidado. Sem lactose. Lactose é o carboidrato do leite. Por exemplo, leite sem lactose quer dizer que foi adicionado a enzima lactase, que é uma enzima que já existe no nosso intestino. A enzima lactase é ela que digere esse carboidrato do leite, é ela que digere a lactose. Então é feito o quê para se tornar um produto sem lactose ou zero lactose? Previamente é adicionado a enzima lactase no produto, para que ela já seja quebrada e quando chega no nosso intestino não precisa fazer essa quebra, ela já é absorvida. Cuidado, porque os leites têm a mesma composição. Então não vai achando que o produto, porque ele é zero lactose ou sem lactose, que ele é mais saudável que qualquer outro leite, porque a composição é a mesma, ele só é sem a lactose. Entendeu? Então vamos para a complicadinha e bonitinha lista de ingredientes. A lista de ingredientes tem tudo o que tem naquele produto. Tudo que foi usado naquele produto, na fabricação daquele produto. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem para o que menos tem. Então, por exemplo, se lá dos ingredientes tem açúcar, em primeiro lugar, é porque ele contém mais açúcar. E assim por diante, ele vai do que tem mais para o que tem menos. Evitem alimentos que tenham corantes, aromatizantes artificiais e conservantes. Evite também alimentos que tenham adoçantes artificiais, que são eles sacarina, ciclamato de sódio, aspartame. São altamente cancerígenos. Não consumam também glutamato monossódico. O que é isso? São adicionados em alimentos congelados, temperos prontos. Sabe esse tempero de saquinho? É que eu não posso falar o nome, mas bastante gente usa pro arroz, pro feijão, pra carne, até na pipoca. Eles são usados como realçador de sabores e eles são altamente cancerígenos. Também tem os açúcares e os seus diversos nomes que a indústria dá para ele. Vou dar um exemplo aqui de vários açúcares. Além do açúcar refinado, que é o branco, açúcar mascavo, que não tira de seu açúcar
demerara. Temos também o xarope de milho, que não deixa de ser um açúcar, ele é um tipo de açúcar. Maltodextrina, sacarose, glicose e frutose. Gente, açúcar é açúcar. Ele só muda o refinamento. Vamos comparar aqui alguns exemplos de rótulos para vocês entenderem melhor. Peguei aqui um pão integral, esse que vende no mercado, essa marca aqui, para vocês entenderem como que a indústria faz esse nó na nossa cabeça. Aí a gente vai lá nos ingredientes para ver se eles estão falando realmente a verdade. Então aqui realmente nós temos o primeiro ingrediente, farinha de trigo, glúten, que deixa o pão mais macio, açúcar, mesmo ele sendo um produto salgado, eles colocam açúcar, óleo vegetal de soja, floco de aveia, açúcar mascavo, outro tipo de açúcar, semente de girassol, sal, gergelim, semente de linhaça, emulsificantes. Vamos lá nos emulsificantes, que é um monte de nome aqui que trava a língua, né? Um verdadeiro trava-língua. Ácidos graxos. Isso aí, gente. Esse outro pão aqui, artesanal. Artesanal, hein, gente? Vamos ver. Aqui ele tem farinha de trigo integral, primeiro ingrediente, mas ele também tem farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Ou seja, ele é uma mistura de duas farinhas. Ele não é totalmente integral. Ele tem a farinha de trigo, que é a farinha branca, que a gente fala. Aí temos aqui também açúcar, óleo vegetal de soja, sal, né? Gente, a mistureba, né? E um monte de conservantes, que é uma trava-língua. Agora, olhem a diferença. Peguei esse pão aqui integral, que ele é feito artesanalmente. Esses são feitos em lojinhas menores que vendem pães artesanais. Olha a diferença de ingredientes. Farinha de trigo integral, ok. Água, sal e fermento biológico. Acabou, gente. É o suficiente para ter um pão saudável. Um pão que realmente você pode falar que é um pão integral. E, gente, a mesma coisa vale para todos os produtos. Por isso que eu falo que vocês têm que ler os rótulos. E a mesma coisa acontece com os iogurtes. Não importa também se ele é zero lactose, se ele é da, sei lá da onde, da Índia, não importa. Leia os ingredientes. Aí eu peguei aqui uma marca bem conhecida até no mercado. E vamos lá para os ingredientes para vocês verem. Leite reconstituído integral, leite. Xarope de açúcar. Preparo de fruta, que aqui ó, também vai água, xarope de açúcar, açúcar, suco de maçã, acidulante, conservadores, e fermento lácteo. Ou seja, quantas vezes tem o açúcar aqui? Tem uma coisa também que é bem interessante vocês saberem, que vários iogurtes também tem farinha adicionada, amido de milho adicionado na composição. Essa outra marca aqui que eu acho bem legal, que aqui ó, nos ingredientes, leite desnatado, enzima lactase e fermento lácteos. Acabou essa enzima lactase, porque ele é zero lactose. E acabou, precisa de mais alguma coisa? Agora, se vocês gostam de iogurtes com sabores, pô, gente, pega uma fruta, bate com uma fruta. Você pode variar as frutas também, te garanto que é muito mais saudável. Você pode oferecer para criança, você pode, um adulto mesmo consumir assim, tranquilamente. Por que não? Agora, vamos para um que, gente, todo mundo tem em casa e todo mundo adora dar para criança. Essa marca aqui que é bem conhecida, de achocolatados, te garanto que quando você dá uma colherzinha dessa no leite para seu bebezinho, para sua criancinha, te garanto que essa criança vai ter energia por horas e horas e horas e vai sair correndo pela casa inteira. Então, cuidado. Vamos ler aqui a composição, vamos ler aqui os ingredientes que contém. Primeiro ingrediente, açúcar, ou seja, o que mais tem? Açúcar. Cacau em pó, maltodextrina, açúcar, minerais, vitaminas, emulsificantes, de soja, não contém glúten, mas contém muito açúcar. Mas volto a dizer, gente, cuidado com esses alimentos, esses tipos de achocolatados, porque ele contém um alto teor de açúcar. E para você aumentar a obesidade de uma criança,
fornecendo esse tipo de alimento para ela, não é saudável, né, gente? Com certeza ela vai ter uma obesidade se ela fizer consumos exagerados ou consumos frequentes desse tipo de alimento. Aqui eu peguei a mesma marca, só que com a versão light. O que significa light? Que tem redução de 25% de algum componente. No caso aqui tem redução de 25% das calorias, essa versão light. Então vamos lá ver aqui a lista de ingredientes. E tá aí, primeiro ingrediente, açúcar. Continua tendo açúcar. Fibra solúvel, polidextrose, cacau em pó. Aí temos aqui regulador, aromatizantes, edulcorantes. Aqui, você sabe o que são edulcorantes? Edulcorantes são os adoçantes. Ciclamato de sódio, sulfato de potássio. Ou seja, eles tiraram um tipo de açúcar para colocar alguns tipos de edulcorantes, de adoçantes artificiais. Isso também vale para aqueles achocolatados de caixinha, tá, gente? Mesma coisa. Você tá se perguntando assim, mas meu Deus, o que eu dou pra minha criança? Gente, façam trocas. Colocam cacau em pó, 70%. Gente, a criança, ela acostuma com o paladar, com o sabor. E também vale lembrar daqueles sucos de caixinha. A maioria das pessoas sabe que o suco de caixinha não é bom, mas não sabiam por quê. Por quê? A quantidade de frutas que tem na composição é muito baixa. Tem mais água e açúcar, na verdade açúcar e água, depois vem a fruta, do que qualquer outra coisa. Então assim, será que vale a pena mesmo eu fazer o consumo diários desses produtos? É lógico que às vezes uma hora ou outra acaba acontecendo de você consumir, mas isso são coisas esporádicas, não no dia a dia, como a gente vê bastante por aí. Então, se acostume a comer coisas mais naturais, coisas que você faça em casa, coisas que você prepara, que você sabe o que está sendo feito com a comida. Trocas inteligentes. Então, por isso que eu digo, desembale menos e descasque mais, que você sabe o que você está consumindo no seu dia a dia. Então, essa é a minha dica para vocês e espero que eu tenha levado alguma informação bem legal para vocês quando vocês forem no mercado saber diferenciar alguns tipos de produto.